Muito bem, vamos começar então com a Lei 12.016 de 2009, disciplina mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que exerça. Parágrafo 1º. Equiparam-se as autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e administradores de entidades autárquicas, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Parágrafo 3º. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer dela poderá requerer mandado de segurança. Artigo 2º. Considerar-se-á federal a unidade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3º. Titular de direito líquido e certo, decorrente do direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Artigo 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. Parágrafo 2º. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Parágrafo 3º. Para fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. Artigo 5º. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar 1. De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. 2. De decisão judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. De decisão judicial transitada em julgado. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição em estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Parágrafo 2º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 3º. Considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato ou impugnado, ou melhor, considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática. Parágrafo 4º vetado. Parágrafo 5º. Denega-se mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 267 do CPC de 73. Parágrafo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial,
se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Artigo 7º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará: 1. Que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada, com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 3. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, observado o Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para o julgamento. Parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada a que se refere os artigos 273 e 461 do CPC de 73. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar, ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem. Artigo 9º. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao advogado-geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado ou do município ou da entidade apontada como coautora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, ou lhe faltar algum dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, o ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Artigo 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes, ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo, e no caso do artigo 4º desta lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência,
poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo mandado, cabe apelação. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Parágrafo 3º. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão de medida liminar. Parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Artigo 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Parágrafo 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput desse artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 2º. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, quando negado o provimento ao agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere esse artigo. Parágrafo 3º. A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Artigo 19. A sentença ou acórdão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie seus direitos e respectivos efeitos patrimoniais. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos serão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Parágrafo 1º. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem conclusas ao relator. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 dias. Artigo 21. O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por partido político com a representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados,
na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, assim entendidos para efeitos desta lei os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. 2. Individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica, da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não se beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência do seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, ao contrário da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Artigo 24. Aplicam-se aos mandados de segurança os artigos 46 e 49 do Código de Processo Civil de 73. Artigo 25. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Artigo 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1079 de 1950, quando cabíveis. Artigo 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organização judiciária deverão ser adaptados às disposições desta lei no prazo de 180 dias contados da sua publicação. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as leis 1533, 4038, 5021. Artigo 1º da Lei 6.071, artigo 12, 6.978 e artigo 2º da Lei 9.259. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na jurisprudência, começando pela ADI 4296, que foi julgada em 2021 e tratou bastante coisa sobre a Lei 12.016, do Mandado de Segurança. Tá? A intenção é só ler para fins de fixação do conteúdo, tá? Não para apreensão do conteúdo, né? Só para fixação e lembrança do assunto. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do poder público, consoante expressamente estabelece o artigo 5º, inciso 69, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contra-cautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, razoabilidade da medida que não obsta ao juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade da lei, que fixa prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, súmula 632 do STF, e que estabelece o não cabimento da condenação em honorários de sucumbência, súmula 512 do STF. 4. A cautelaridade do mandado de segurança é íncita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição
e a própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição, proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 2º, 7º, inciso 3, 23 e 25 desta mesma lei. Então, voltando para cá, né? Declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. E também o 22, parágrafo 2º, no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Isso também foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então agora eu separei as súmulas, são 35 súmulas do STF, que estão em ordem decrescente. Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. 632, é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração do mandado de segurança. 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 622. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança. 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação do litisconsorte passivo necessário. 701. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. 630. A entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas uma parte da respectiva categoria. 627. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja a nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. 626. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva da concessão de segurança, ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. 623. Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança, com base no artigo 102.1n da Constituição, dirigir seu pedido contra a deliberação administrativa do Tribunal de Origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. 597. Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança, decidiu por maiorias de votos a apelação. 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. 268. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. 294. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. 430. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
510. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 248. É competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para o mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. 304. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. 330. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados. 319. O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal em habeas corpus ou mandado de segurança é de 5 dias. 433. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780 de 60 que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. 474. Não há direito líquido certo amparado por mandado de segurança quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 299. O recurso ordinário e o extraordinário, interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente pela via judicial própria. 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. 511. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal nos termos da Constituição de 67. Súmula 506. O agravo, a que se refere o artigo 4º da Lei 4.348, cabe somente do despacho do presidente do Supremo Tribunal Federal que defere a suspensão do liminar em mandado de segurança, não do que a denega. Então vamos para a repercussão geral com mérito reconhecido. Começando pelo 530. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente da quiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após a eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando em tal hipótese a norma escrita no artigo 267, parágrafo 4º do CPC de 73. Tema 1044. O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. Tema 1119. É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 722. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for a autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União. Tema 77. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099. 159. Compete às turmas recursais o julgamento de mandado de segurança, utilizado como substitutivo recursal contra a decisão de juiz federal no exercício de jurisdição do Juizado Especial Federal.
831. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 531. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Isso não tinha relação, né? Tudo bem. Fica o estudo aí. Seguindo. Muito bem. Passando agora para o STJ. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses do artigo 132 da Lei 8.112. Isso também não tem relação com mandado de segurança. Aqui, 628. A teoria da inculpação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. A. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao recurso criminal interposto pelo Ministério Público. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. 333. Cabe ao mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. 202. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar ordinariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. 169. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. 105. Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. 41. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, ordinariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. E o Jurisprudência em Teses, mandado de segurança 1, edição 43. A indicação equivocada da autoridade coatora não implica ilegitimidade passiva nos casos em que o equívoco é facilmente perceptível e aquela erroneamente apontada pertence à mesma pessoa jurídica de direito público. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ele cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Súmula 510 do STF. A teoria da inculpação tem aplicabilidade nas hipóteses em que atendidos os seguintes pressupostos: subordinação hierárquica entre a autoridade, efetivamente coatora, e a apontada na petição inicial, discussão do mérito nas informações e ausência de modificação da competência. O governo do Estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, no qual se impugna a elaboração, aplicação, anulação ou correção de testes, questões de concurso público,
cabendo à banca examinadora, executora direta da ilegalidade atacada, figurar no polo passivo da demanda. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo, súmula 701 do STF. Entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte respectiva da categoria, súmula 630 do STF. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, súmula 629 do STF. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição do recurso, súmula 202 do STJ. A impetração de segurança por terceiro nos moldes da súmula 202 do STJ fica afastada na hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança na hipótese de exclusão do candidato de concurso público é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da administração renova-se mês a mês, por envolver obrigação de trato sucessivo. Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato do juizado especial, súmula 376 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar ordinariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 41 do STJ. Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os tribunais de justiça para o exercício do controle de competência dos juizados especiais. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado, súmula 177 do STJ. Mandado de segurança 2, edição 85. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coautora for a autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União. O impetrante pode desistir da ação mandamental a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, independentemente da anuência da autoridade apontada como coautora. Ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes no mandado de segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo pelos interessados. A verificação da existência de direito líquido e certo em sede de mandado de segurança não tem sido admitida em recurso especial, pois é exigido o reexame da matéria fática probatória, o que é vedado em razão da súmula 7 do STJ. A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame de provas produzidas em processo administrativo disciplinar, PAD. Não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concede liberdade provisória ao acusado. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano a decisão teratológica ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso. O cabimento de mandado de segurança contra a decisão de órgão fracionário ou de relator do Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional autorizada apenas em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado, súmula 268 do STF. É incabível o mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra a lei em tese. É necessária efetiva comprovação do recolhimento feito ao maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.
é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Súmula 460 do STJ. O mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. Mandado de segurança 3, edição 91. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional e, por isso, podem ser combatidos pela via mandamental. É incabível um mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, uma vez que não se presta a substituir a ação de cobrança, nos termos das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Não configura ação de cobrança a impetração de mandado de segurança, visando desconstituir ato administrativo que nega a conversão em pecúnia de férias não gozadas, afastando-se as restrições previstas nas súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança é o meio processual adequado para o controle do cumprimento das portarias de concessão de anistia política, afastando-se as restrições das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. O termo inicial do prazo de decadência para impetração do mandado de segurança contra a aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. O termo inicial do prazo decadencial para impetração de ação mandamental contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público não se renova mensalmente, inicia-se com a ciência do ato impugnado. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não se suspende nem se interrompe com a interposição de pedido de reconsideração na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de efeitos suspensivos. Admite-se emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária e que a autoridade erroneamente indicada pertence à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. O ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental impetrada com o intuito de ensejar a nomeação de cargos relativos ao quadro do pessoal do Banco Central do Brasil, Bacen. As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade política a qual estão vinculadas, razão pela qual seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coatoras em ação mandamental. Na ação de mandado de segurança, não se admite a condenação em honorários advocatícios. Súmula 105 do STJ. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de repetição no débito tributário, de modo que, somente a partir do trânsito em julgado do mandamos, se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos indevidamente recolhidos. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará correr após o trânsito em julgado da decisão.